receptores de testosterona e a saúde cardíaca masculina. Olá, eu sou o professor Paulo Candea, acupunturista, naturopata e hipnoterapeuta. E você sabe, né? Há mais de 30 anos eu dedico a minha vida não apenas a tratar da saúde das pessoas, mas também informá-las sobre o que elas devem fazer para recuperar a saúde que elas perderam. E hoje, especificamente, eu estou aqui para tratar de um assunto que diz respeito não apenas aos homens, mas também às mulheres, mas principalmente aos homens, e no decorrer do vídeo vocês vão entender por quê. Olha só, aqui eu tenho uma tomada. Essa tomada especificamente é de um ventilador. Então o que é que acontece? Quando eu conecto essa tomada na rede elétrica, esse ventilador vai refrescar o ambiente, né? No caso, se estiver fazendo calor, ele vai refrescar. Imagina o seguinte, que essa tomada aqui do ventilador é a testosterona e a tomada que eu vou conectá-la da rede elétrica são chamados receptores de testosterona. Então, olha só, tem duas coisas que a gente tem que pensar. Primeiro, que eu tenha testosterona para ser conectada, e segunda coisa, eu preciso de uma tomada conectada à rede elétrica, porque caso contrário, eu conecto essa tomada do ventilador e não vai acontecer nada. Então a mesma coisa acontece com a saúde da gente. Não adianta você ter o conector da testosterona, mas não ter a quem ele se conectar, caso contrário, não vai funcionar de absolutamente nada. Por exemplo, uma das funções da testosterona é manutenção dos níveis de concentração. Então, se, por exemplo, você está a uma coisa antes da gente continuar, eu preciso pedir as minhas desculpas a vocês, porque aqui do lado tem um colégio e hoje, para variar, está tendo uma baguncinha. Mas o que importa é eu dar o meu recado aqui, que eu tenho certeza que vocês já me perdoaram por esse inconveniente. Então, por exemplo, se você percebe que tem dificuldade para a manutenção da sua concentração, por exemplo, enquanto você está estudando, isso também pode estar relacionado à sua testosterona. Mas às vezes não é porque a testosterona está baixa, ou seja, não é porque você não tem a tomada do ventilador. Às vezes é porque falta aonde ligar esta tomada do ventilador. Por exemplo, imagine que eu estou aqui nesse ambiente, está quente pra caramba, mas eu não tenho onde conectar essa tomada. O que é que vai adiantar eu ter um ventilador aqui se eu não posso ligá-lo? A mesma coisa você tem que pensar com relação à sua testosterona. Então vamos para o raciocínio lógico. Primeira coisa, você tem que ter testosterona para conectar. Segunda coisa, você tem que ter tomada para conectar essa testosterona. Essas tomadas são chamadas de receptores. Agora presta atenção na minha pergunta. Aonde no seu corpo, você sendo homem, aonde no seu corpo você apresenta mais receptores de testosterona? Na maior parte das vezes, quando eu faço essa pergunta, as pessoas respondem: é nos testículos. Não, você apresenta mais receptores de testosterona, não é nos testículos, é no coração. É por isso que os problemas cardíacos têm mais prevalência nos homens do que nas mulheres. E aí vai um outro problema. Quando você nasce com um número determinado de receptores de testosterona. O problema que acontece é que, com o passar do tempo, esses receptores vão cada vez mais perdendo o uso por uma série de fatores. Por exemplo, seus hábitos alimentares, elevado consumo de carboidrato, por exemplo. Até mesmo uma noite mal dormida influencia não apenas na testosterona livre no seu organismo, como também nos receptores que vão estar disponíveis para essas testosteronas se conectarem.
Mas hoje eu trouxe uma resposta, uma solução para vocês, principalmente os homens, quando eu disse, com relação a essa deficiência na disponibilidade de receptores de testosterona, que eu vou falar daqui a pouco. Mas antes de eu continuar, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é a utilidade que tem de você aumentar a disponibilidade de receptores de testosterona se o nível da testosterona circulando no seu organismo se mantém baixa? Ou seja, você tem que trabalhar em cima das duas coisas, tanto da disponibilidade dos receptores quanto da testosterona livre. E a solução que eu vou dar aqui, ela serve para as duas. Hoje em dia, a ciência já sabe que as miocinas anti-inflamatórias, elas são excelentes no trabalho de aumentar a disponibilidade de receptores de testosterona. Assim como as miocinas anti-inflamatórias também têm uma ação muito positiva na elevação da testosterona disponível no homem. Aí agora você pode estar pensando assim, tá bom, professor Paulo, eu entendi que as miocinas anti-inflamatórias, elas são excelentes, são muito boas, tanto para a elevação da testosterona livre, quanto para a disponibilidade dos receptores. Beleza, eu entendi isso. Mas a questão é a seguinte, onde é que eu compro essas miocinas? Qual é a farmácia? E a resposta é nenhuma, porque as miocinas anti-inflamatórias é o seu organismo que produz. Só que tem um detalhe. O seu organismo ele não vai produzir miocinas anti-inflamatórias se você não der um estímulo. E o estímulo que você dá para que o seu corpo produza essas miocinas é um estímulo específico. É um estímulo que você dá através da musculação. Já que a prática da musculação, ela estimula a produção de miocinas anti-inflamatórias, mas também de outras substâncias que vão participar na otimização e na melhora da tua saúde de uma maneira geral. Agora também não adianta você dizer assim, professor, hoje mesmo vou me matricular na academia, vou começar a praticar musculação. E sabe o que é que eu digo para você? Calma. Eu estava conversando com um grande amigo meu ontem, o Marcelo, e eu estava explicando para ele o seguinte, Marcelo, se você tem um problema cardíaco, você vai procurar um médico que formou-se na faculdade de medicina ontem? É claro que não. Você vai procurar um especialista, um médico que se especializou no coração, claro, né? Assim como você não pode, como a maioria das pessoas, achar que basta apenas que uma pessoa tenha se graduado como um educador físico, que ele já está preparado para trabalhar numa sala de musculação. Não. Tenha muito cuidado com os profissionais que você busca para lhe orientar. Porque da mesma maneira que um cardiologista é um médico que fez a especialização, um profissional que trabalha orientando dentro de uma sala de musculação tem que ser alguém que fez uma especialização em TRP, treino resistido com pesos ou musculação. Como é você que vai estar pagando a academia ou individualmente a um personal, já que o dinheiro é seu, você tem que utilizá-lo com um bom profissional. Aliás, com um bom não, com um excelente profissional. Então, esse cuidado você tem que ter. Existem outras providências que você deve tomar. Eu volto a dizer, tanto para a disponibilidade da testosterona no seu organismo, quanto para o aumento de receptores para essa testosterona, existem outras providências? Sim, claro. Inclusive no que diz respeito à sua nutrição. Mas aí vai depender de você. Se você quiser que eu trate desse assunto especificamente, o que em termos nutricionais você deve fazer para ganhar nesses dois pontos, então o que é que você vai fazer? Você vai aqui embaixo nos comentários e escreve o teu comentário dizendo, professor Paulo, eu gostaria que você me falasse sobre as ações nutricionais que nós devemos tomar, principalmente os homens, né, para a elevação da testosterona e melhora da disponibilidade dos receptores. Basta que você escreva aqui embaixo nos comentários.
E se você for mulher e tiver na sua vida um homem que você ama, pode ser seu pai, pode ser seu marido, seu namorado, também escreve aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer de fazer um vídeo falando exclusivamente sobre isso. Agora, não se esquece de uma outra coisa. Pratique o triplo C. Curtir, comentar e compartilhar. Principalmente quando você compartilha, você está disseminando conhecimento com tantas pessoas que precisam disso. E vai estar se tornando aqui no canal mais um buscador do conhecimento. Como eu trato carinhosamente a todos os seguidores e inscritos aqui do canal. E falando em inscritos, é muito importante dizer o seguinte: a maior parte das pessoas que assistem aos nossos vídeos não são inscritos no canal. Mas eu tenho certeza que a partir de agora, se você fazia parte desse grupo, já não vai fazer mais parte, porque você já vai clicar aqui embaixo nesse botãozinho vermelho de inscreva-se e vai passar a ser um inscrito aqui do nosso canal. E caso você não conheça, também poderá fazer parte do nosso Apoia-se, cujo link também vai estar aqui embaixo. E mais ainda, se você quiser contribuir com o trabalho aqui no nosso canal, eu te convido a fazer o seguinte: a patrocinar o nosso trabalho através do nosso Pix, que você vai encontrar aqui embaixo também na descrição, ou aqui em cima do QR Code. E mais ainda, se você estiver interessado em agendar com a gente uma consulta, seja presencial ou online, da mesma maneira você vai aqui embaixo na descrição que você vai encontrar o nosso e-mail e o nosso WhatsApp. Entre em contato com a gente que a gente vai ter a maior alegria, o maior prazer de cuidar da sua saúde, tá bom? Então, eu te desejo saúde física, mental e emocional, um excelente, um maravilhoso início de semana. Que Deus, o dono desse canal aqui, nos abençoe. Muita paz para você. Tchau, tchau.